Olá! Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, o câncer de rim representa cerca de 3% dos tumores malignos urológicos no Brasil, sendo mais comum entre os homens. Embora pareça uma porcentagem baixa, a gravidade da doença é evidente. Entre 2019 e 2024, o Sistema de Informações Hospitalares do Ministério da Saúde registrou aproximadamente 18 mil nefrectomias, cirurgia que remove parcial ou totalmente o rim, realizadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. No Ceará, o tratamento do câncer renal tem avançado com a implementação do projeto de cirurgia robótica pela rede que integra o Instituto do Câncer do Ceará, o ICC. Esse projeto, financiado pelo Ministério da Saúde, possibilita um procedimento minimamente invasivo e de alta precisão. Realmente é uma abordagem bastante recomendada para a doença, proporcionando melhores resultados e uma recuperação mais rápida. Mas quem vai explicar com detalhes para a gente é o médico Diego Capibaribe. Dr. Diego é urologista com vasta experiência no tratamento de próstata, rins e bexiga. É especializado em cirurgia robótica com formação na Alemanha e Polônia. Atualmente, lidera o treinamento da equipe do ICC, exatamente na área de cirurgia robótica. Doutor Diego, é um prazer enorme tê-lo aqui e eu começo perguntando por que medicina e por que urologia? Bom, é uma pergunta que é sempre bem interessante, mas também difícil de explicar. Sim. É o momento em que a gente define por que a gente nasceu, por que nós estamos aqui. Isso, desde pequeno, minha mãe dizia, não havia uma dor em casa que eu não tivesse com o olho em cima, perguntando o que aconteceu e como podia ajudar. Que coisa. Então, nenhum dos cortes dos meus amigos, ou joelho arranhado, que me gerava alguma angústia, mas curiosidade. Então, ela dizia que eu sempre estava atrás de alguma doença para saber o que está acontecendo e como eu podia ajudar. E isso foi me levando nos rumos da medicina. E a urologia é uma das especialidades que fascina muito os cirurgiões, porque ela é uma das mais completas. O cirurgião urológico ele pode atuar no tratamento de crianças, de homens e de mulheres, cirurgias de transplante renal, cirurgia de câncer, cirurgias endoscópicas no tratamento de pedras nos rins e muitas vezes também os nossos pacientes, desafios, podem ser pacientes apenas clínicos. Ejaculação precoce, disfunção erétil, diversas doenças que se tratam no consultório. Então, é uma especialidade muito completa, que não só atua com inovação nas cirurgias a laser e robótica, como cirurgias grandiosas, como de transplante. Então, é uma área bem fascinante. Na nefrectomia, o ideal é uma cirurgia robótica. Como é que seleciona? Como é que escolhe? Como é que define? A cirurgia do câncer, a cirurgia do rim, ela necessita que a gente compreenda a importância do rim. A cada batida do coração, 20% do sangue vai para os rins. Sim. É uma quantidade muito grande para um órgão que é do tamanho do meu punho fechado, porque ele é praticamente um novelo de vasos sanguíneos microscópicos por onde vai ser filtrado o sangue. E um volume sanguíneo tão grande, uma complexidade e importância tão grande, faz com que a gente tente preservar ao máximo aqueles órgãos funcionando. Então, eu preciso fazer de tudo para curar o paciente, mas também preservar o rim. Por mais que você tenha dois, você precisa manter o máximo possível de rim dentro do paciente. Então, a gente seleciona o paciente para fazer a cirurgia de nefrectomia parcial ou total, quando há a possibilidade de remover com segurança oncológica, ou seja, tratar o câncer, não deixar nenhum pedacinho. E o que sobrou é possível da gente reconstruir vaso, reconstruir o canal por onde a urina drena e escoa e reconstruir de forma que não haja problemas
para frente. Eu terminei a cirurgia, está ótimo, o paciente tossiu e sangrou de novo. O paciente teve de remanescente do rim uma área muito pequena e ela vai atrofiar. Isso tudo entra em conta do que eu posso fazer para ajudar o paciente. Sim. E a cirurgia robótica, ela vai dando mais ferramentas e ferramentas melhores para a gente fazer aquilo. Então, torna mais fácil a decisão de preservar o rim. Eu tenho um dado aqui interessante, doutor. O Ceará se tornou o primeiro estado do Norte e Nordeste a oferecer esse tipo de cirurgia para os pacientes do SUS, o Ceará. Olha, dando exemplo, né? Ao ser disponibilizada na rede pública, pode-se afirmar que é um grande avanço para esses pacientes oncológicos que antes não tinham a quem recorrer, não tinham condições e ficavam à própria sorte. Isso, os pacientes que hoje em dia se beneficiam no Hospital Haroldo Joaçaba, né, da rede CC, são alguns pacientes do SUS também. É um projeto que conseguiu insumos, conseguiu robô e conseguiu insumos com parcerias com o governo federal, governo estadual e municipal, de forma a conseguir tudo aquilo necessário para executar uma cirurgia robótica, que também vai ser entregue para os pacientes do SUS. Então, nós temos aí, inclusive, uma cirurgia marcada para amanhã também, e tem sido feito com frequência cirurgias pelo SUS no tratamento do câncer desses pacientes. Então, na rede ICC, agora nós temos, com muito prazer, um projeto lindíssimo, capitaneado pelo meu colega, o Dr. Manuel Veras, e nós já esteve aqui no nosso programa. Que já esteve aqui, isso. É um grande amigo e merece todos os louros de um projeto que realmente emociona quem está lá tratando, porque a cirurgia robótica, ela é cara. E ainda hoje ela é muito reservada a quem tem condições financeiras para custear. Pode chegar a 40, 60 mil reais um custo, e você poder oferecer isso à nossa população do Ceará, e uma população muitas vezes esquecida ao longo dos séculos, né, que ficava à margem das grandes tecnologias no tratamento do câncer, é algo que mexe um pouco com a gente, e o dinheiro fica em terceiro, quarto lugar, muitas vezes a gente nem lembra disso, e é um prazer enorme poder oferecer para os nossos conterrâneos. E ainda mais ser um dos primeiros, principalmente no Norte e Nordeste. Isso é para contar para os netos, para os filhos. Né? Que maravilha. O senhor tem, assim, ideia de quantos pacientes necessitam de cirurgia hoje? Porque essa cirurgia robótica ainda é muito distante da população. O senhor mesmo falou que nem todo mundo tem acesso imediato. A cirurgia robótica, ela ainda está se espalhando pelo mundo. Apesar de ser praticamente exclusiva, a cirurgia robótica nos Estados Unidos tem um grande papel na Europa. Nos outros países com menos dinheiro, ela ainda está permeando esses ambientes. Então, na maioria dos guidelines, que são as concepções da urologia sobre o que é o melhor para o paciente, ainda está a cirurgia aberta como padrão ouro, porque ela é a que é mais acessível à população e de mais fácil aprendizado. A cirurgia laparoscópica, que é uma cirurgia minimamente invasiva, mas que é de alto índice de dificuldade técnica, ela não conseguiu permear tão bem ainda nos meios onde transitam ali os pacientes com câncer de rim, e a cirurgia robótica, ela une as duas coisas, uma cirurgia que causa menos dor, menos sangramento, recuperação mais rápida e uma facilidade técnica, uma facilitação técnica de uma cirurgia menos infecção hospitalar, o paciente em média vai para casa no dia seguinte, 24 horas internado, com 15 dias dirigindo, com 30 dias na academia. E então a cirurgia robótica, ela precisa ser implementada de uma maneira mais comum no Brasil, para trazer esses benefícios também para pacientes sem grandes condições financeiras. Então, o robô, ele ficava mais para uma parcela da população, e agora se tornando mais difundido, isso vai trazer um benefício para a população como um todo. Antigamente se dizia muito assim, né? Olha, cortando, o médico tem facilidade de ver, de apalpar, de olhar o que tem ali e descobrir até coisas que na cirurgia robótica não aparece. Mas, ouvindo o senhor, pelo que o senhor diz, a narrativa que traz, o futuro da medicina é o robô mesmo? O robô, ele é uma ferramenta.
Ele não é a única coisa disponível para tratar doenças complexas como o câncer de rim. E hoje em dia não existe mais só um robô. Você tem dezenas de fábricas, de empresas construindo cada um robô específico para objetivos específicos que trazem benefícios específicos. E a individualização de cada caso tem tornado interessante essa discussão nos congressos. Você falou um pouquinho de estatística. A gente tem 12 mil casos de câncer de rim por ano diagnosticados no Brasil. E você vai ter uma quantidade ainda muito grande, 80%, 90% desses pacientes vão ter tumores passíveis da cirurgia parcial. O ultrassom, antigamente, era muito difícil conseguir, 30 anos atrás, era muito difícil. Era um exame caro, poucos médicos sabiam fazer. E hoje em dia, estando de forma disseminada no Brasil e fácil de ser adquirido, a expansão do SUS também nas localidades mais remotas, você vai ter o ultrassom tão fácil de ser conseguido que a gente encontra os tumores de 1 centímetro hoje que poderiam ser descobertos 10 anos depois como uma massa no abdômen, dor nas costas, sangue na urina, perda de peso. Era o sinal patognomônico de um câncer de rim. E hoje em dia não tem mais sintoma. Por isso que é tão importante o março vermelho, para você lembrar de uma doença antes que ela lembre você que ela existe. Isso mesmo. É interessante que o senhor procurou o leste europeu. Então, eu citei 2 lugares que o senhor estudou. Eu conheço passeando, fazendo turismo, mas o senhor estava estudando na Alemanha e na Polônia. Por que foi estudar lá? Mais assim, consequência dos robôs, porque é um centro mais moderno? O que determinou essa sua ida? Quando você aprende cirurgia, quando você se dedica à cirurgia, o livro ele é um acessório ao seu aprendizado, mas a prática é muito importante. Cirurgia é um artesanato. Muitos trabalhos são difíceis de você interpretar, trabalhos científicos, porque quem está operando muitas vezes é tão importante quanto a máquina. Na verdade, sempre é tão importante quanto, ou mais importante do que a máquina que ele utiliza. Sim. E quando você conhece e participa de cirurgias com grandes nomes no mundo, você aprende como se fossem de livros exclusivos que você tem acesso. Então, eu fiquei 1 ano no AC Camargo, que é um dos hospitais que mais opera câncer no Brasil, estudando laparoscopia e robótica, que são cirurgias minimamente invasivas. Sim. Depois eu fui para a Alemanha, em Leipzig, para acompanhar o Dr. Jens Uwe Stolzenburg em cirurgias também robóticas, principalmente no tratamento do câncer de próstata. Olha aí. Na plataforma Da Vinci, que é a plataforma maior, mais conhecida no mundo, que é a da empresa Intuitive. E depois, em 2023, eu fui para a Polônia para fazer um treinamento com o Dr. Jobczyk para o treinamento num tipo novo de plataforma que chegava ao Brasil, que é da empresa CMR, uma empresa inglesa, e tinha o robô o Versius. E como eu já treinava outros cirurgiões no Da Vinci, e essa demanda começou a crescer em São Paulo, e eu me especializei também nessa outra plataforma, o Versius, para treinar outros cirurgiões no Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo também. Até Mato Grosso do Sul, alguns colegas eu trouxe para treinar, porque a minha maior atuação era no treinamento também de outros cirurgiões, formando outros cirurgiões em robótica. Daí a necessidade de ir para a Polônia, que era um dos lugares onde mais se operava no mundo, utilizando a plataforma Versius. Nossa, eu fico muito feliz pela qualificação, pela busca. Obrigado. Um cearense lá na Alemanha, um cearense lá na Polônia, e trazendo todo esse conhecimento. Isso me deixa muito contente. Eu também. Doutor Diego, a gente fala muito assim, no tratamento do câncer, é importante que haja uma descoberta, que seja bem precoce. O que me leva a desconfiar que eu estou com problema nos rins, para que haja essa antecipação. O tumor de rim, ele quando é pequeno, quando é passível de ser tratado preservando o rim, principalmente, com taxas de cura de 80%, 90%, quando ele tem menos que 4 centímetros, ele não dá sintoma algum. Nenhum, porque ele ainda não avançou no órgão de forma a atrapalhar o seu funcionamento. O crescimento é lento, então o corpo se adapta ao redor em termos de dor. Sim. E a doença localizada, como ela, por definição, não é localmente avançada, ela não avança em cima de outros órgãos, onde você vai ter
a doença abraçando a musculatura das costas, dando dor crônica. Mas não é toda dor nas Também costas. Não é assim, não vamos exagerar. Não é assim, né? não vamos exagerar. É um conjunto de fatores. Uma soma. Uma soma. Então, o tumor pequeno, mesmo tumores de 15, 20 centímetros, muitas vezes não dão sintoma algum. Muitos pacientes chegam surpresos no nosso consultório com ultrassom, dizendo que tem um tumor de 8, 10 centímetros, localmente avançado e sem sintoma algum. Se tornou cada vez mais difícil encontrar esse paciente que tem sintomas antes dos exames. E isso é muito bom. Quer dizer que a medicina de imagem ela tem se tornado mais fácil, de mais fácil acesso, as pessoas estão encontrando em tempo hábil para a cura e também para a preservação do rim. O senhor fala aí num tumor de 15, 20 centímetros, mas o rim é um órgão pequenininho e leve, né? Isso. Qual é o tamanho do rim? O rim, ele tem, na média, em torno de 12 centímetros. 12 centímetros. O peso dele, especificamente, de cabeça, não me lembro. Não é isso que eu estou dizendo. Ele é como se fosse um punho, né? Parece que tudo a gente compara com o punho. O coração, o coração, o rim. O coração é um pouco maior do que o punho, mas o rim é mais ou menos desse tamanho, em torno de 12 centímetros por 6 centímetros. E ele pesa pouquíssimo, ele é pequeno. Pesa pouquinho. Pois é. E aí, esse tumor que o senhor falou aí, é quase que tivesse tomado todo o rim. Alguns tumores, eles são exofíticos, eles crescem para fora do rim, ou endofíticos, crescem para dentro do rim. Os tumores endofíticos, eles têm uma dificuldade técnica no tratamento maior. A cirurgia robótica, ela entra muito bem nesse cenário. Principalmente que hoje em dia a gente tem ultrassons que eu consigo colocar por dentro de um cano, que é como a gente chama o trocáter, de aproximadamente 8, 10 milímetros, a gente joga um ultrassom que é só um fio. Joga lá dentro, encosta no rim, vai passando e identifica esses tumores que cresceram para dentro do rim. Isso. Os tumores exofíticos, eles não têm limite de crescimento, porque eles crescem para fora, podem inclusive deixar o rim completamente fora da sua localização habitual, e o paciente às vezes pode ter dor, porque ele torce por onde passa a urina e ele tem dor como se fosse de cólica. Então, são tumores grandes, são tumores pequenos, são tumores exofíticos, endofíticos, mas a grande maioria hoje em dia são operáveis de forma a preservar o rim. E a gente dá eu já dei diversas aulas sobre qual é o limite da nefrectomia parcial. Tem o Robotic Experience na Bahia, todo ano, a cada 2 anos, a gente dá uma aula sobre e agora, quais são nossos limites. A robótica se tornou tão boa no tratamento desses tumores complexos que a gente precisa se limitar, porque a tecnologia ela começou a limpar o caminho e a gente começa a tratar pacientes com tumores cada vez mais complexos, mais difíceis, que antes era só retirar inteiro. E se o paciente só tinha um rim, era hemodiálise logo em seguida. E hoje em dia isso tem ficado, ainda bem, cada vez mais para trás. Mas, doutor Diego, a gente ouvindo o senhor falar, acha que a coisa é muito simples, muito tranquila. Mas, assim, dura quanto tempo uma cirurgia dessa? E os cuidados que o cirurgião tem ali naquele momento? Porque é uma atenção total. Qualquer coisinha, qualquer desatenção, um deslize ali pode, né? Então, conta pra gente, assim, um momento da cirurgia. Como é que o doutor Diego se concentra? É engraçado que, como eu falei, né, a cirurgia é como um artesanato. Quanto tempo demora para se pintar um quadro bonito? O que é um quadro bonito? E com o que você está pintando? Então, não existe um tempo específico, existe uma média, mas é uma média tão ampla, em que você tem cirurgias que eu já realizei em 30, 35 minutos e outras que eu precisei demorar 4 horas. Uma coisa que eu sempre faço antes da cirurgia é pedir que eu tenha paciência para aguentar o tempo necessário da cirurgia sem perder o meu ânimo, sem perder as minhas forças, me concentrar para fazer o que eu preciso e não o que eu quero fazer, e aquilo que ajuda o paciente e não a mim. Porque o ego do cirurgião, muitas vezes, se deparando com desafios cada vez maiores, você quer... O seu paciente é o seu troféu, muitas vezes. Olha o paciente que eu salvei, olha o rim que eu salvei, o tumor que eu retirei,
direito. Olha aquele milagre. Então, é uma competição entre cirurgiões que é boa, porque é ganha, ganha e ganha. Onde você quer dar o melhor, você quer entregar o melhor resultado o mais rápido possível, mas tudo isso precisa de muito pensamento antes. Eu não posso ser rápido demais, nem de menos. Eu preciso pensar nem de mais, nem de menos. E é um mantra que todo cirurgião, enquanto a gente lava as mãos, a gente diz que eu faça o necessário. E se for rápido, é. Dá para o senhor falar também os tipos de câncer que existem? Quais os casos mais comuns? O câncer mais comum do rim é o carcinoma de células renais. Ele tem outros 3 subtipos que vão se diferenciando e a gente vai complicando a conversa. Mas o carcinoma de células renais ele é o mais comum, em torno de 80%. A gente vai ter outros tumores também, que são tumores benignos, o oncocitoma, angiomiolipoma, que é um crescimento de gordura ali no rim, que só se opera quando ele fica muito grande. Nós temos tumores que acontecem no rim, mas não são especificamente do tecido do rim, que são os tumores uroteliais, também muito associados com cigarro. São coisas que a gente precisa falar bem detalhadamente aqui, que é o que causa, né, o câncer de rim. Esses tumores, mesmo bem pequenos, eles geram sangramento no rim e os pacientes se apavoram. Mas é bom que eles correm para o médico quando o tumor ainda é pequeno. Interessante que a gente associa muito o cigarro ao câncer de pulmão. Todo médico que vem aqui, seja a especialidade que for, fala no mal do cigarro. Olha aí o senhor falando que o cigarro também pode causar problema nos rins. É por isso que o homem ele tem quase o dobro de chance de ter câncer de rim do que a mulher, porque o cigarro era muito mais prevalente na população masculina. E isso vai sendo ensinado e vai sendo levado através das gerações. No imaginário, a ideia do homem ela vinha associada ao cigarro. E aí hoje nós temos ainda em decência, né, essa incidência do cigarro no Brasil, e aí vem os outros desafios que são os vapes e cigarros eletrônicos. Mas o cigarro ele é o principal, ele aumenta em 50%, 60%, e ele é o responsável porque o homem tem 2 vezes mais chance do que a mulher de ter câncer no rim. E essas todo bombas, tipo de câncer. Esses hormônios, a juventude está muito ligada nesse tipo de suplemento e tudo. Também faz mal ao rim. Qual é o mal? Vamos falar para que a população tome conhecimento, para que esses adolescentes tomem conhecimento. Quando você faz uso de medicações para aumentar de forma desproporcional e não fisiológica a massa muscular, na tentativa de se parecer com alguém que todo mundo concordou que é bonito na televisão, você cria no corpo um desequilíbrio na fisiologia. E foi interessante, você falou suplemento e não reposição. Muita gente utiliza reposição naquilo que é suplementar a mais, um suplemento de livro, de um arquivo. Então, não é reposição quando você tem níveis normais. Saiu do normal, você começa a entrar num território difícil de manusear, porque você começa a ter problemas renais pela sobrecarga. O rim precisa limpar um sangue que está sendo poluído cada vez mais. Pressão alta, a maioria dos grandes halterofilistas tinham infarto aos 40, 35 anos de idade, por hipertensão de completo descontrole. A hipertensão é um dos principais também fatores de risco, porque ele leva a lesões no endotélio, dentro do vaso sanguíneo, liberações de resíduos oxidativos. Então, a hipertensão gera câncer no rim. A obesidade gera câncer no rim, que é outro mal que assola a nossa sociedade. Não é só o cigarro. Então, o que você vai ter num paciente que utiliza e a insuficiência renal? Quando o rim simplesmente para de funcionar por qualquer um desses outros motivos, cigarro, pressão, obesidade, quando você tem uma sobrecarga de proteínas e de hormônios, você vai ter um rim que funciona mal e esse rim também aumenta o risco. Tem um risco aumentado de câncer de rim. Então, tomar a bomba, como chamam, não é especificamente o que causa o rim, mas gera todo um desencadeamento na falta de saúde, que vem logo a seguir, que vai aumentar também o risco. E a gente tem operado cada vez mais pacientes jovens com câncer de rim. Nós falamos aqui das doenças e dos problemas. Vamos levantar a bola dos rins? Todo órgão é importante. Todo órgão tem a sua importância mesmo dentro do corpo. É um conjunto. Um não funciona sem o outro, né? Mas vamos falar sobre um rim saudável. O que é necessário, os cuidados que a gente pode ter com esses órgãozinhos tão pequenininhos, mas tão importantes.
O interessante, sempre que a gente fala de qualquer doença na medicina, a primeira coisa que nós temos que fazer é retornar para um momento na nossa história antes daquilo que causou a doença. Isso. Então, a primeira coisa que a gente recomenda é voltar a hábitos que nós tínhamos 1000 anos atrás, que eram mais saudáveis, como comidas que não são processadas e ricas em sódios, os ultraprocessados, industrializados. Aí você vai ter um aporte de sal menor para o corpo, que o corpo é muito ávido por sal, era muito difícil encontrar na natureza. Então, quando você come sal, a gente não evoluiu para medir o quanto entra. Então, você comendo menos sal, menos sódio, mais saúde para os rins. Saúde. Beber água o suficiente para o xixi sair um amarelo bem clarinho e transparente. Acabou com o cigarro, faz o máximo que puder para não ter obesidade, uma sobrecarga de peso, atividade física. Isso vai fazer com que o corpo funcione bem, porque ele evoluiu para funcionar melhor quando a gente está caminhando pela floresta, caçando, subindo e descendo de árvores, carregando peso. A academia, ela simula uma vida saudável de 100 mil anos atrás. Então, uma alimentação natural, beber bastante água até o xixi sair claro, evitar os ultraprocessados, evitar sair de um ambiente saudável, que todo mundo no inconsciente já conhece. Isso ajuda muito os rins. Conhece, mas insiste em negar, né? Insiste em negar. Doutor Diego, nós estamos chegando ao final do nosso programa. 30 segundinhos para o senhor olhar para aquela câmera e dizer alguma coisa que é interessante e que eu não perguntei, nem o senhor levantou. Então, a hora é essa. Bom, lembrar que antes você diagnosticar uma doença, antes dela dar os sintomas, é a melhor forma de você se ver livre daquilo ali, se ver curado de um tumor que eventualmente apareça no ultrassom. O ultrassom, ele não tem radiação, então você pode fazer ele 1 a 2 vezes por ano, e ele é o principal fator protetor, porque ele vai dizer da saúde dos seus rins, vai dizer se ele está funcionando bem, se tem aquelas pedrinhas que mostram a necessidade de beber mais água. Um tumor pequeno, no momento ideal para a gente tratar, e isso ser só uma lombada, onde você passa devagarinho com o carro, com cuidado, e segue na sua estrada. Beber água é importante, comer comidas saudáveis é importante, e lembrar dessas doenças que não dão sintomas, antes delas lhe darem esse sintoma, é o mais importante nesse março vermelho. Amei tê-lo aqui. Ai, que coisa boa, conversa maravilhosa, esclarecedora. Muito obrigado pelo convite. E aqui a gente brinda com água, né? Porque a água faz bem aos rins. Urologista adora. Urologista adora água, né? Isso. E também porque saber é saúde. Saúde.